Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a paz, a alegria, as bênçãos de Deus sobre essa casa e sobre essa família. Que a tua luz, Jesus, esteja nessa casa e que nenhum mal possa prevalecer, nem a insônia, nem a perturbação, nem as opressões. Nós declaramos os Salmos 23 sobre essa casa. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui nessa oração. Nós te damos graças, nos rendemos a Ti, ó Deus. E sabemos que não existe poder maior do que o Teu poder. Nos rendemos a Ti, colocamos no altar a nossa família, colocamos no altar o nosso futuro, colocamos no altar o nosso coração. Nos rendemos a Ti. Nos rendemos a Ti totalmente, Jesus. E apresentamos a Ti, Senhor, a nossa carta para Deus. Todas as nossas orações específicas que foram escritas aqui nessa carta, colocamos diante de Ti e pedimos a Tua bênção e pedimos o Teu favor, no nome de Jesus Cristo. E damos toda a honra e glória a Jesus Cristo, porque é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que salva. Nossa fé está em Jesus. Invocamos o nome de Jesus nesse momento. Graças Te damos, Senhor, graças Te damos. Diga assim comigo: Jesus, eu invoco o Teu santo nome. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Profetizo uma noite extraordinária de abundância, de crescimento, de avanço, de alegria, de fortalecimento para ti e para todos da tua casa. Quero pedir a você que está entrando agora nessa live, já deixa a tua curtida aqui por gentileza. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos. E se puder, compartilhe com o máximo de pessoas, que você sentir no coração. Porque se você está sendo abençoado, você tem que repartir o pão. Porque é no partir do pão que há multiplicação. Então, compartilhe esse pão que você está recebendo hoje, que é a palavra de Deus, que é as orações. Mande para outras pessoas, manda para amigos, para familiares, para pessoas próximas. Vamos compartilhar. Amém? E quero convidar você, nós estamos agora há 2 dias de encerrar esse nosso propósito e queremos ser fiéis a ele. E eu gostaria muito de lançar aqui um desafio para você. Você acordar no sábado e no domingo às 6 da manhã, junto comigo. Ou seja, eu sei que é dia, né, que muitos de vocês tiram para dormir um pouco mais, né, ou às vezes vai estar numa viagem, numa coisa, mas eu quero lhe convidar a você entregar para Deus esses minutos, nem que depois da oração você volte a dormir, mas entregar esses minutos de acordar às 6 da manhã. A Bíblia diz que os que de madrugada me buscam me acharão. Então quero convidar você a estar nesse final de semana, sábado e domingo, em oração junto comigo. Amém? Esteja em oração aqui junto comigo, sábado e domingo, às 6 da manhã. Quero ver quem vai conseguir aí, né? Quero ver quem vai conseguir acordar cedo. E tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Falta 2 dias, hoje é o 10º dia do nosso propósito, estamos firmes. E você que está aí, que ainda não fez a sua carta para Deus, faça a sua carta para Deus. Bem, hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. Faça 2 coisas sempre, quando você estiver passando por um turbilhão na vida. 2 coisas são fundamentais. Você não pode jamais deixar de praticar esses 2 princípios. Não deixe de orar
e não desista. Eu vou repetir. Não deixe de orar e não desista. Faça essas duas coisas sempre, sempre, sempre. Porque quando estamos enfrentando lutas, geralmente baixamos a cabeça, desanimamos, entristecemos, principalmente quando é algo injusto, é algo maligno, é uma maldade. A Bíblia nos diz em Marcos capítulo 5, olha o que está escrito lá, eu quero mostrar isso para você porque foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez e é o que eu e você precisamos fazer. Marcos capítulo 5, verso 35 e 36 diz assim: Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir, olha só, Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Esse é o problema da gente. Nós, muitas vezes, deixamos de prestar atenção, de discernir a santa presença que está conosco, para colocar os nossos olhos e o nosso foco no problema. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, alguém chegou com a notícia, não adianta mais, ela morreu. Ou seja, alguém chegou para distrair a Jairo. A filha dele estava muito doente e nesse intervalo ele foi até Jesus e disse, a minha filha está muito doente, vem até a minha casa, eu preciso da tua ajuda. Ele foi lá, fez a petição dele a Jesus e Jesus prontamente foi até a casa de Jairo. Mas chegando lá, a notícia foi essa. A notícia foi, ela morreu, não adianta mais. E quando isso acontece, sabe, de você ter uma notícia tão dura, uma notícia assim arrebatadora, é o tipo de notícia, imagina, né? Eu tenho filhos, amo meus filhos. Então, isso destrói uma pessoa, isso destrói. Mas a Bíblia diz aqui, olha o que Jesus fez. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, sem acudir, ou seja, em outras palavras, ele ignorou. E ele disse, Jairo, vem cá, não temas, crê somente. Talvez enquanto tudo estava desmoronando no emocional de Jairo, Jesus então diz para ele, não temas, crê somente, não tenha medo disso. Não fica preocupado com isso, não coloca teus olhos nisso, não coloca teu coração. Daí você diz assim, mas como? Como que ele não iria colocar o coração dele diante de uma notícia destruidora, de um cenário de caos, de destruição, de fim de sonho? Então, Jairo decide focar em Jesus. Decide focar em Jesus. E aqui, é nesse momento, que eu e você temos que aprender a focar em Jesus. A focar em Jesus. Porque quando as lutas vêm, a gente quer, sabe, resolver. Mas quando não consegue, desanima. Mas é aí, nesse ponto, depois de não conseguir, que você tem que chegar a Jesus e dizer, Jesus, é só tu agora. Jesus, minha vida está nas tuas mãos, tu tens o controle, tu és o soberano, eu creio em ti, eu creio em tudo que o Senhor tem dito para mim. Lembre-se, quanto mais você medita sobre algo, mais poder você dá para isso. Se Jairo não tivesse mudado rapidamente o pensamento, aquele pensamento talvez tivesse dominado ele e ele dizer a Jesus, mestre, obrigado pelo Senhor ter vindo aqui, mas eu vou ter que ficar com a minha mulher e eu quero chorar, eu não estou bem, eu não estou legal, então me desculpe ter trazido todos vocês até aqui. Mas não, Jairo
ele ouviu Jesus falar com ele e ele rapidamente mudou o foco dele. Esse é um segredo para milagres acontecer na nossa vida, mudar o foco rapidamente. Porque o diabo quer, sabe, é que você foque no negativo, foque no problema, no rolo que você está, na situação adversa, na perseguição que você está enfrentando, na inveja que você luta, sabe? Ele quer que os teus olhos estejam nisso. O diabo manda um diabinho, podemos dizer assim, para sentar no ombro de muitas pessoas e ele fica dizendo no ombro delas: o que tu vai fazer? O que tu vai fazer? O que tu vai fazer? E agora? E agora? Qual que é a tua reação? E agora? É nesse momento que você tem que orar. Não é o momento de você estar escutando vozes, é o momento de você se render a Deus. O que Deus quer que eu faça? Bem, não se concentre no seu problema. Esse é o primeiro ponto. Não se concentre no seu problema. Aonde que eu tenho que me concentrar? Naquele que pode resolver. Então eu vou ter que ir a Ele. Porque agora esse negócio é com Deus, essa situação é com Deus, esse problema financeiro é com Deus, essa falta é com Deus, esse desafio é com Deus, essa luta é com Deus. Então eu vou para Jesus. Eu vou para Jesus, eu vou me entregar a Jesus, eu vou me render a Ele. Prestamos muita atenção nos nossos problemas. E quanto mais atenção damos a eles, maiores eles ficam. Sabia disso? Onde quer que você se concentre, é isso que se torna maior na sua vida. Então, se você começar a se concentrar na falta, a falta vai ficar cada vez maior. Se você se concentrar, sabe, na inveja, na perseguição, essa perseguição vai aumentar. Mas a partir do momento que você coloca o seu foco em Deus e você diz: Deus, a minha vida não está fácil, mas eu me coloco diante de Ti. E eu creio que o Senhor vai intervir, eu creio que o Senhor vai agir na minha vida, eu creio que um milagre vai acontecer, eu creio que algo bom vai acontecer na minha vida. Quando nós decidimos mudar o nosso foco para Jesus e para a palavra, não tirar os nossos olhos dele, então Deus faz coisas na nossa vida que serão surpreendentes. É por isso que precisamos nos concentrar em Deus e na sua palavra e tornar Deus maior do que o nosso problema, tornar as promessas de Deus maior do que o que nós estamos enfrentando, falar excessivamente sobre as coisas erradas. Talvez esse seja um dos maiores problemas que nós cometemos. Por quê? Nós erramos isso. Nós estamos cometendo um problema, outro problema na verdade, estamos gerando outro problema. Por quê? Porque estamos falando excessivamente sobre um assunto. Muda o foco, troca o disco. Para de falar disso. Entrega isso a quem pode cuidar disso e você se coloca diante de Deus, você se rende a Deus. Não tem problema desabafar um pouco se você estiver sofrendo por algo. Conte a alguém, peça uma oração, mas fale sobre isso, apenas fale sobre isso um pouco. Caso contrário, se você falar excessivamente, isso vai manter você refém daquele assunto, refém daquela situação. Continue crendo. Enquanto esperavam para ver o que aconteceria com Lázaro depois que ele morresse, foram até Jesus e disseram: olha, Lázaro está morto. Jesus sabia que ele tinha morrido. Então Jesus vai ao velório de Lázaro e quando chega lá, olha o que Jesus diz em João capítulo 11, verso 40. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus, ele estava ignorando, sabe, a circunstância atual. E ele estava dizendo: se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Então, é isso, gente. É tirar o foco daquilo que está sugando a nossa energia, que está dragando o nosso ânimo e colocar a nossa fé na palavra de Deus, colocar a nossa fé no que Deus disse, colocar a nossa fé em Jesus Cristo. Nosso foco tem que estar nele e não nos nossos problemas, não nos nossos desafios. O que você pode fazer quando não sabe o que fazer? Apenas creia, ore e não desista.
Acredite que mesmo que você não saiba o que fazer, Deus sabe. Alguns de nós acabaram se concentrando tanto no problema que acabaram perdendo ou enfraquecendo na fé. Mas em Hebreus capítulo 12, verso 2, a Bíblia diz: desvie o olhar de tudo que pode distrair você de Jesus. A Bíblia diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Ele e elimine o que distrai a tua visão, o teu foco. O segredo está esse: não podemos tirar os olhos de Jesus, nem um dia, nem um minuto sequer. Nosso foco, nossa visão tem que estar nele todo dia. Eu devo acordar pensando nele. Eu devo orar e colocar tudo nas mãos dele e dizer: Deus, eu não vou me preocupar com essas contas para pagar. Eu vou trabalhar, eu vou fazer a minha parte, eu vou me esforçar, eu vou sair para a rua, eu vou lutar, mas eu confio em Ti. Meus olhos estão em Ti, Tu vai prover, Tu és o meu pastor e o Senhor vai cuidar de mim e da minha casa. Essa tem que ser a nossa fé. Se você chegou hoje aqui nessa sexta-feira, sabe, preocupado com tantas coisas que você não conseguiu resolver, com tantas coisas que se levantou contra você, com coisas que você ainda tem para resolver, talvez com os salários que você tem para pagar na segunda-feira. Eu não sei. O que eu estou dizendo para você é: coloque a sua fé em Jesus. Só isso. Coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. É isso. Coloque a fé nele. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa instrução para ti, em nome de Jesus. Diga assim comigo: orar e não desistir. É isso que Deus quer, orar e não desistir. Fique firme e confie no Senhor, não tira os teus olhos de Jesus. Amém? Esse é o segredo. Eu quero declarar o Salmo 91 agora, certo? E você que entrou nessa live, quero lhe convidar amanhã, 6 da manhã, eu quero ver quem vai estar sábado e domingo comigo aqui na oração às 6 da manhã. Eu quero ver quem pode entregar esses minutos aí, mas que você vai ter que despertar, quem pode entregar esses minutos aí para Deus. Amém? Eu creio, depois da oração você dorme, mas eu convido você a se entregar a Deus. Amém? E domingo eu estarei ministrando às 9 da manhã, minha esposa às 18h30, na igreja aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. É a igreja que nós congregamos. Eu e minha esposa começamos essa igreja e passamos ela à frente. Então, agora tem um outro pastor titular, mas nós congregamos essa igreja e temos o prazer de servir. E as pessoas muito me perguntam por que eu não pastoreio. Bem, eu não tenho como pastorear hoje, porque hoje eu tenho duas coisas que eu cuido muito no meu ministério. Primeiro, é o que eu estou fazendo diariamente, né, que são as lives, a Academia Kindle Global, que é o meu foco, as escolas, quando a gente tem as escolas de profeta, certo? E a minha segunda coisa, que a gente não fala muito, eu ajudo muito empreendedor, certo? Eu ajudo muito empreendedor, eu dou mentoria para alguns empreendedores, então isso aí tira um pouco do meu tempo. Então eu não consigo cuidar da igreja, eu cuidei da igreja por 20 anos, gente, tá? Por quase 20 anos eu cuidei da igreja e é uma bênção, né? Mas eu acredito, aliás, mais de 15 anos eu fiquei full na igreja, né? E depois eu não consegui mais cuidar porque comecei a viajar, a escrever livro e outras coisas. Mas tenho feito o meu melhor, né? Tenho feito o meu melhor, todos os domingos estou na igreja, estou ajudando na igreja, participo de muitas reuniões dentro da igreja, ajudando, né? Então é por isso, né? Algumas pessoas me perguntam: por que você não pastoreia a igreja? Porque eu não consigo hoje, tá? Não consigo hoje e entendo que há um tempo para todas as coisas, né? E um detalhe, o pastor, ele tem muito trabalho, né? E o pastor, ele tem que ficar integral na igreja. Esse é o meu pensamento, né? Não tem como o pastor, por exemplo, ter um ritmo de vida que nem eu tenho. O pastor não consegue fazer live e cuidar da igreja, né? Então, ore pelo seu pastor, viu? Porque ele tem bastante trabalho, né? Ore por ele, tá bom? Então, só queria deixar isso aqui porque as pessoas andam me perguntando muito sobre isso, né? E a resposta é essa. Eu e a minha esposa começamos a igreja, mas tivemos que passar ela para frente porque a gente não consegue cuidar. Lá no Sul aconteceu a mesma coisa com a gente. A gente não conseguia cuidar, a gente teve que passar ela também, né? O trabalho de um pastor é muito intenso, e o pastor tem que ter dedicação total dentro da igreja. Esse é o meu entendimento, tá bom? Muito bem.
Salmos 91, mas domingo agora eu vou estar na ceia, como eu disse para vocês, tá? Quase todos os domingos eu estou ministrando na igreja, e quando eu não estou aqui em São Paulo, eu estou em outro lugar, eu também ministro no domingo, transmito para vocês, né? Então, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você. Vamos pegar nossa carta para Deus, tá? Você pega aí a sua carta e nós, em uma só fé, vamos orar agora. E para quem está entrando aqui pela primeira vez a oração, a carta para Deus foi algo que Deus me direcionou. E o Senhor me disse assim: ensina meus filhos a fazerem orações específicas. Então, nessas orações que a gente está fazendo, a gente especificou, né, detalhou os pedidos para Deus. É isso que nós estamos fazendo, ok? E você pode fazer aí também. Eu quero pedir também, depois que terminar a oração, se você puder compartilhar, sabe, com amigos, com parentes, em grupos, manda aí para o máximo de pessoas que você puder essa oração. Aprenda a partilhar o pão que você está recebendo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós consagramos a Ti a nossa vida e apresentamos a Ti nossas cartas, nossos pedidos, essas orações específicas que estamos fazendo em favor da família, em favor da vida espiritual, em favor da saúde, em favor dos relacionamentos, dos negócios, e pedimos a bênção do Senhor, pedimos a resposta do Senhor. Como está escrito na Tua palavra, Pai, clama a mim e eu te responderei. Senhor, nós cremos que o Senhor é Deus que intervém, é Deus que responde. Por isso eu oro agora para que todo aquele que está doente, que pediu ao Senhor saúde, que pediu ao Senhor cura, no nome de Jesus nós declaramos saúde sobre essa pessoa. Jesus, Tu cura. Nós cremos, Jesus, que Tu cura, e nós declaramos saúde no corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés. Dizemos a alergia, dizemos as infecções, aos cânceres, aos nódulos, aos microcistos, as dores no corpo, rendam-se ao poder de Jesus Cristo. E eu oro também, Senhor, para que o poder de maravilhas restaure o corpo físico dessa pessoa, restaure movimentos, restaure, Senhor, uma vida saudável, no nome de Jesus, um ânimo novo sobre essa pessoa. Derrama do Teu poder e dá vitória a ela, Pai, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Eu oro para que as brigas cessem dentro do lar, as confusões, os conflitos, Senhor, que vêm até de fora para essa família. Senhor, em nome de Jesus, dá vitória para essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, proteja, prospere, opere milagres, livra de todo mal, Pai, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Coloca a Tua mão, Pai, e nós quebramos agora, no nome de Jesus, todo tipo de influência espiritual contra a vida dessa pessoa. Todo tipo de influência espiritual maligna que seja quebrada agora e que por 7 caminhos vá embora. Senhor, eu declaro vida sobre essa pessoa, saúde, paz, alegria no Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo. Que o Senhor fortaleça e que a luz de Jesus Cristo entre nesse lugar. Aonde houver trevas, eu dou uma ordem, em nome de Jesus. E que a paz de Deus esteja sobre essa pessoa, a vida de Deus esteja sobre ela, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e até amanhã. Vou esperar vocês, hein? 6 da manhã, se Deus quiser. Um abraço a todos.
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos céus abertos sobre a tua vida, sobre tua casa, família e negócios. Que teus projetos deem certo e que o Senhor esteja constantemente fortalecendo a ti e a todos da tua casa. Que toda obra de inveja, de maldade, de contrariedade, que toda batalha espiritual renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus aqui nessa oração e pedimos ao doce Espírito Santo para que Ele possa conduzir todas as coisas. Nosso coração está rendido a Ti, ó Deus. Nossos ouvidos estão abertos, abertos para Te ouvir, abertos para nos render à Tua vontade. Queremos ser conduzidos para o pleno desejo e vontade do Senhor nas nossas vidas. Perdoa nossos pecados, Pai, e nos ajuda a caminhar nas Tuas direções. Oramos em nome de Jesus também apresentando a nossa carta para Deus. As orações específicas que estamos fazendo em uma só fé, numa concordância, crendo a Deus que Tu és o Deus que responde. Tu és um Deus que traz respostas, como está escrito na Tua palavra. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Pai, nós Te pedimos, abençoe cada carta para Deus, cada pedido de oração, cada oração específica que foi feito, Senhor, aqui nesse propósito. Libera do Teu poder, Pai. E eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos para que toda enfermidade, toda alergia, todo câncer, mioma, todo tipo de problema físico, renda-se ao poderoso nome de Jesus. Também oro, Pai, para que o Senhor leve embora a ansiedade, leve embora o medo, leve embora, Senhor, a insônia e traga paz a esse coração, paz a essa vida, no nome de Jesus Cristo. Graças Te damos, Senhor. Que Deus te abençoe. Diga assim comigo: o meu Deus me responde. Essa é a nossa certeza, que Deus ouve orações, nossa vida está no altar de Deus. Eu quero começar dando um testemunho para a glória de Deus, do que Deus tem feito. Deus tem feito coisas maravilhosas aqui e nós podemos testificar a fidelidade do Senhor. Olha esse testemunho que eu recebi da Quênia. E ela escreveu assim: a paz do Senhor. Uma amiga compartilhou a oração e desde então eu e meu filho não paramos de participar. Fomos a BH, recebemos uma palavra profética, participo das campanhas e neste momento em que escrevo, estou recebendo a confirmação da venda de uma chácara. Também fui curada de artrite e do nervo ciático. São muitos milagres. Louvo a Deus pela sua vida e pela sua família. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, Quênia. Quando nós pedimos, sempre vai ter resposta. Sempre, sempre vai ter resposta. Eu creio no poder de uma oração. A Bíblia diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Também diz que Elias, o profeta Elias, um grande homem de Deus na Bíblia, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orou e os céus se abriram e choveu. E eu creio que da mesma maneira que nós temos nossas limitações, todos nós, Deus responde às nossas orações. Assim como respondeu às orações de um profeta de Deus chamado Elias, Ele pode também responder às minhas orações, às tuas orações. Mesmo nós sendo passivos de erros, não sendo perfeitos, nós temos um Deus na nossa vida que nos ouve. Um Deus na nossa vida que pode todas as coisas. Por isso, coloque a sua fé no Senhor. Eu estou falando isso porque algumas pessoas às vezes vêm a mim e dizem assim: eu sou tão pecador, como é que Deus vai me ouvir? Mas através de Jesus Cristo, você teve uma nova oportunidade. Você nasceu de novo
Através de Jesus Cristo, teus pecados foram perdoados e uma nova oportunidade foi dada a você. Agora você tem acesso a Deus. E Deus, sim, tem prazer em nos ouvir. Deus se alegra de ver os seus filhos em oração. É por isso que Jesus, ele nos mostrou, através do exemplo, que a oração precisa fazer parte da nossa jornada, do nosso destino, do nosso propósito aqui nessa terra. Amém? É nisso que eu creio. Eu amo a oração. Eu sou um intercessor, acredito no poder da oração e que nós precisamos sim, cada vez mais nos render a Deus em oração. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Você já ouviu falar de um lugar chamado Gósen? Já ouviu falar? Bem, esse lugar chamado Gósen foi o lugar onde o povo de Israel, a família de Jacó, veio a morar a convite de José, a convite do faraó. E esse lugar, ele representa um lugar de bênção, esse lugar representa um lugar de maravilha. Eu quero falar hoje sobre 4 características de você estar num lugar abençoado, certo? E com essa palavra também você vai identificar se o lugar que você está é abençoado ou não, ou se você está na direção de Deus ou não, porque é isso que representa Gósen, um lugar segundo a vontade de Deus. E quando estamos nesse lugar chamado a vontade de Deus, nós somos abençoados de várias formas. Esse texto está em Gênesis capítulo 47, do verso 1 ao 6, que diz assim: Então veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? Eles responderam: Os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para habitar nessa terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Olha só, o melhor lugar da terra. O melhor lugar da terra. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Gósen não era apenas um lugar geográfico, era um lugar de bênção. Era um lugar que representava o favor de Deus, a abundância. E também era um posicionamento espiritual. Então, eu creio que eles não pararam nessa terra por acaso. Foi Deus que os colocou nesse lugar e os sustentou de uma forma sobrenatural. José colocou sua família em Gósen durante a crise mais severa do Egito. E lá eles experimentaram 4 características que toda família precisa também experimentar. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando é um lugar de bênção, você vai experimentar essas 4 coisas. A primeira delas é a preservação. Deus preserva a sua linhagem, propósito e também a sua identidade familiar. Então, eu creio que quando estamos no centro da vontade de Deus, Deus nos preserva. Independente se ao redor de nós existe crise, existe inimigos, existe lutas, quando estamos no centro da vontade de Deus, somos preservados. Parece que às vezes esquecemos disso. Esquecemos que Deus cuida de nós. Esquecemos que o centro da vontade de Deus é um lugar de preservação. É um lugar intocável. É um lugar que a mão do Senhor está sobre a sua vida. Todos nós enfrentamos diversos tipos de desafios na nossa vida. Desafios que são desconfortáveis. Mas, em meio a essa jornada que enfrentamos, mesmo sendo desconfortável em alguns momentos, a presença de Deus na nossa vida, ela nos fortalece, ela nos capacita e ela nos ajuda a continuar. Então, quando você está nesse lugar chamado centro da vontade de Deus, você é preservado. Essa preservação é Deus guardando tua casa,
É Deus guardando tua linhagem, é Deus guardando a tua família. Isso é um lugar de bênção, um lugar de proteção. Você vai ser preservado naquele lugar por muito tempo. Por muito tempo Deus vai te preservar. Por muito tempo Deus vai operar na sua vida. A segunda coisa é a prosperidade. Quando você está no centro da vontade de Deus, nesse lugar chamado Gozen, representando o centro da vontade de Deus, o que Deus colocou nas tuas mãos, multiplica. Por quê? Porque você está no centro da vontade dele. Então, mesmo você sendo limitado, mesmo você não se sentindo capaz, o que Deus colocou nas tuas mãos vai prosperar. O trabalho, a oportunidade, os teus dons, prospera, porque você está nesse lugar chamado Gozen, nesse lugar chamado centro da vontade de Deus. Quando você está posicionado espiritualmente em obedecer a Deus, quando você está posicionado espiritualmente em abrir mão da sua vontade para seguir a vontade de Deus, você está num lugar de muita abundância, de muita riqueza, de muita fartura, onde não vai faltar nada para você, porque o que Deus te entregou vai prosperar. Pode ser uma lojinha pequena, através daquela lojinha, Deus vai trazer a prosperidade, Deus vai trazer o recurso, vai trazer o mantimento, Deus vai trazer o suprimento que você precisa para você cumprir a sua chamada, o seu propósito. Quando a família de Jacó veio para habitar no Egito, eles não imaginavam que iriam ficar ali, nesse lugar de abundância. E olha só, o faraó disse, era a melhor parte da terra. Deus tem o melhor reservado para nós. Eu não sei por que as pessoas insistem em sempre pensar no pior. As pessoas insistem, sabe, em pensar que Deus não tem nada de melhor para elas e que a vida delas aqui nessa terra tem que ser uma vida de sofrimento. Eu desejo para você o melhor aqui dessa terra. Eu desejo para você o melhor aqui dessa terra. Eu desejo que você seja muito abençoado, muito bem-sucedido e principalmente cheio da presença de Deus. Cheio da presença de Deus, porque esse lugar de prosperidade, que às vezes as pessoas dizem assim, o lugar de prosperidade, esse lugar de riqueza, né, é só um lugar, mas você tem que ver que é a mão de Deus também, é a mão de Deus, é a mão de Deus. Alguns cristãos fogem da prosperidade, porque eles dizem, não, porque Deus não é isso. Deus é Deus, Deus é Deus, mas você tem que entender uma coisa, a prosperidade é uma bênção de Deus. Quer você acredite ou não, é uma bênção de Deus, assim como a saúde, assim como a família, assim como a comunhão com Deus. Agora, a maior bênção de todas é claro que é a salvação. Não adianta a pessoa ter, né, muita riqueza, muita prosperidade, mas não ter Deus na sua vida, não ter Jesus como seu Senhor. Não basta você ganhar aqui nessa terra. Você tem que ganhar algo maior primeiro. E isso é Cristo na sua vida. Cristo é a coisa mais importante. Agora, esse lugar chamado a vontade de Deus é um lugar de prosperidade. Terceiro, é um lugar também de proteção. As pragas do mundo não entrarão na sua casa. O Egito estava passando, não só o Egito, mas também toda aquela região em volta do Egito estava passando por uma crise muito severa que Deus havia revelado. Então, eu entendo que por trás de muita crise tem muita atuação maligna também. Eu não digo que em todas as crises, porque tem crises que quem cria é a gente, mas tem outras crises que por trás delas existe uma nuvem demoníaca. Por trás delas existe uma ação do diabo contra, sabe, o teu destino, contra o que Deus tem para a sua vida. Mas nesse lugar do centro da vontade de Deus, as pragas não tinham poder sobre Jacó, não tinham poder sobre o Egito, porque estavam debaixo de uma direção de Deus, estavam debaixo de uma palavra de Deus. Quando você está debaixo de uma palavra de Deus, a praga não tem poder sobre a tua vida. Quando você está debaixo de uma palavra de Deus, por mais que exista coisas contrárias atingindo quem está ao seu redor, você não será atingido. É o que está escrito.
É o que está escrito no Salmos 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, no centro da vontade de Deus você está protegido. Então a coisa pode estar muito feia no lado de fora, sabe? E você pode observar as coisas ao seu entorno e você dizer assim, puxa, tá, a coisa está complicada, mas você está seguro, porque você está num lugar que Deus mandou você estar. Então, quando nós estamos num lugar onde Deus mandou estar, a bênção é sobre nós. E a quarta coisa é a provisão. É a abundância contínua, independente das circunstâncias. Era isso que representava esse lugar que o povo de Israel estava. Um lugar de provisão contínua. Todo o tempo que eles estiveram lá no Egito, não faltou nada para eles. Todo o tempo. A provisão era contínua. Se passou 430 anos e Deus o sustentava lá dentro. Quando você está no centro da vontade de Deus, Deus te sustenta. E no deserto, quando eles saíram, Deus os sustentou também. Por quê? Porque Gósen não é apenas uma questão geográfica. É um lugar, é um posicionamento espiritual de obedecer a Deus, de se render à vontade de Deus, de seguir a direção, as instruções de Deus. É um lugar de promessa, é um lugar de sobrenatural. É incrível. Por isso, caminhe na palavra de Deus. Se você caminhar pela direção de Deus na sua vida, você irá bem. Se você caminhar na direção de Deus, você verá quantas bênçãos você vai herdar, sua casa vão herdar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu entrego essa palavra hoje ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a cada pessoa que entrou aqui nessa live, deixa a tua curtida aqui por gentileza. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Se não é aluno ainda da Academia Quinto Global, o link está aqui na descrição. Segunda, terça e quarta, eu entro ao vivo dentro da academia, tá? Segunda e terça nós estamos num módulo, onde nós estamos falando sobre sonhos proféticos. E na quarta-feira é a mesa de conselhos, onde eu tiro dúvidas das pessoas, eu dou conselhos ao vivo, dentro da Academia Quinto Global. Se você não é nosso aluno, eu convido você a se tornar. Tá? O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site, www.vinicius17.com.br. E, gente, eu estou muito feliz que os nossos livros estão já em todo o Brasil, em várias livrarias do Brasil, aeroportos, certo? Esses devocionais aqui, Deus tem nos surpreendido e toda a honra e glória eu dou ao Senhor. Porque o meu propósito com os devocionais é ajudar as pessoas, dar ferramentas para elas no dia a dia delas. E sempre digo, primeiro leiam a Bíblia de vocês, para depois vocês lerem os devocionais. Então, se você quiser adquirir, vá até o nosso site. Vá até o nosso site, adquira nossos devocionais, aprenda a caminhar debaixo da direção e na vontade de Deus. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, lembrando a todos que amanhã nós vamos ter Santa Ceia, vou transmitir ao vivo e olha, a palavra que eu estou preparando para esse domingo, eu não preparei ela inteira ainda, mas já comecei. Certamente vai trazer muito destravar na vida de muita gente. Eu convido você a estar comigo amanhã às 9 da manhã, seja no presencial, seja no online, vai ser incrível, gente. As coisas que Deus vai falar conosco e o que Deus vai te preparar, porque a mentalidade do reino te prepara para viver o que Deus tem para a sua vida aqui nessa terra. Amém? Então, convido você, vai ser incrível, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos,
para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar agora por você, nós vamos apresentar nossos pedidos a Deus, nossa carta para Deus, amém? Eu quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe com o máximo de pessoas. Se não pode compartilhar agora porque você vai orar comigo, quando acabar a oração, compartilhe essa oração em nome de Jesus. Vamos repartir o pão, amém? É no partir do pão que tem multiplicação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, apresentamos a Ti todos os nossos pedidos de oração. Apresentamos a Ti nossa vida, nossa família. Apresentamos a Ti o que foi colocado aqui, Senhor, nessa carta para Deus. Todas as orações específicas, todo o clamor, todo aquele que está pedindo pela sua saúde física, emocional. Eu oro, Senhor, pela cura total, porque Jesus Cristo cura, a nossa fé está em Jesus. Apresentamos a vida de cada pessoa, a sua família, seus pedidos, seu propósito, e colocamos diante do Senhor e pedimos uma intervenção do Senhor. Pedimos um milagre do Senhor. Pedimos respostas de Deus sobre cada petição. Eu oro também, Senhor, para que todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, seja curado. Eu digo a alergia, eu digo a problema nos rins, no fígado, no pâncreas, na vesícula, que haja cura total e completa no nome de Jesus. Leva embora, Pai, todo medo, leva embora toda insegurança. Essa pessoa, meu Pai, que tem andado sozinha, que se sente sozinha, que ela receba a presença de Jesus na vida dela agora, e essa presença que fortalece, essa presença que levanta, que essa presença seja agora, Senhor, essa presença toque a casa dela. Essa presença maravilhosa que nós celebramos, essa presença que nós nos alegramos. Senhor Jesus, nós invocamos o Teu poderoso nome, entra com a Tua presença na nossa casa, entra com a Tua presença na nossa vida e fortaleça-nos, Espírito Santo. Fortaleça-nos, vem com o Teu poder agora e que todo jugo espiritual seja quebrado. Em nome de Jesus, eu quero profetizar, Pai, essas 4 palavras para aquele que está no centro da vontade de Deus ou que está se alinhando para estar no centro da vontade de Deus. Haverá na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, haverá a prosperidade, haverá a preservação, haverá a provisão sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E haverá também sobre a vida dessa pessoa o sustento do Senhor, a proteção do Senhor em todas as coisas, em o nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que haja um liberar de bênçãos, haja céus abertos sobre teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê? Diga assim: obrigado, Jesus. Compartilhe agora essa oração. Amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui. Que Deus os abençoe, os guarde e os proteja. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, que a bênção, a paz, a alegria, a força do Senhor está sobre ti e sobre todos da tua casa. Oramos por proteção divina, que seja quebrado agora toda obra de inveja, de maldade, de difamação, de invenção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária, e que toda oposição espiritual contra a tua casa, contra teus projetos, contra a tua empresa, seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, nos encha de amor, nos encha de misericórdia, nos encha de bondade, para que nós possamos viver de forma leve, de forma pacífica aqui nessa terra.
Espírito Santo de Deus, nos conduza segundo o teu propósito e segundo o teu querer. Colocamos tudo diante de ti e pedimos o teu favor. Pedimos que a unção do Espírito Santo esteja guiando a nossa vida. A unção do Espírito Santo esteja sobre nós. E também oramos, Pai, apresentando toda a carta para Deus. No nome de Jesus Cristo, colocamos diante do Senhor todo pedido de oração, toda a oração específica que está sendo feita em favor da família, em favor da saúde, em favor da união, em favor, ó Deus, dos projetos pessoais, das realizações, daquilo que está sendo trabalhado, no nome de Jesus Cristo. Apresentamos tudo diante de Ti e pedimos, Pai, traga respostas, traga livramentos, traga saúde, traga força, traga um ânimo novo, Senhor, e tira toda perturbação e opressão. No nome de Jesus nós damos ordem para que toda ação maligna bata em retirada, retire-se no nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor, e eu quero expressar a minha gratidão, ó Deus, a Tua presença, a Tua gratidão pela direção do Espírito Santo em nossa vida e pela justiça do Senhor em favor da nossa casa, em favor da nossa família. Graças te damos, ó Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus e depois eu estarei orando por você. E hoje nós vamos orar pela paz. Nós vamos pedir a paz de Deus. Então, no final, nós vamos orar para que essa paz ela entre no teu ser, ela entre na tua casa, ela entre dentro da tua empresa. Porque o que eu mais ouço são pessoas dizendo para mim, dentro da minha empresa é um caos, é brigas, é confusões, é gente que não para, é conflitos, é bagunça. Bem, você precisa da paz de Deus. Essa paz Jesus Cristo tem para nos dar. É a paz que excede todo entendimento, porque ela vai além das circunstâncias. Porque tem gente que só tem paz quando está com dinheiro no bolso, só tem paz quando está realizando um sonho, só tem paz quando as coisas estão dando certo. Mas quando acontece qualquer desnível da vida, ela já volta a ter perturbações, ela já volta a ter preocupações que de alguma maneira estão arremetendo ela para baixo. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra: aprenda a agir sem deixar nada lhe incomodar. Isso é uma das coisas mais difíceis que tem para a maioria das pessoas, porque elas não conseguem se mover enquanto tem coisas lhe incomodando e lhe perturbando. Eu quero mostrar para você um versículo bíblico, Provérbios 16:32, que diz: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo para você que ter longanimidade, ou seja, estar em paz, e uma paz longa, procurar estar em paz é a melhor coisa. A Bíblia diz também: bem-aventurados os mansos de coração, bem-aventurados os pacificadores. Isso é uma promessa de Deus, ser manso, ser pacífico. Tem promessa, a Bíblia chama de abençoado, porque certamente você ser manso, você ser uma pessoa pacífica, isso vai trazer resultados para a sua vida. Até porque eu creio que as bênçãos de Deus na nossa vida, como eu ministrei na oração da manhã, as bênçãos de Deus, elas trazem paz na nossa vida e não trazem dores, não trazem perturbações, porque a bênção também está ligada à paz. Não permita que as circunstâncias que você está vivendo ditem a sua paz. Então, mesmo que as coisas estejam bem, não é isso que me dá paz. E se as coisas estiverem mal, eu tenho que ter paz, apesar de as coisas não estiverem tão bem.
Porque você já ouviu aquele ditado que quando o problema financeiro, as dívidas, entram por uma porta, uma família, o amor sai pela outra porta? Porque toda pessoa que condiciona a sua paz às circunstâncias, ela é uma pessoa que a qualquer momento ela pode desestabilizar. A qualquer momento ela pode, ir para o fundo do poço, porque ela está muito conectada às circunstâncias e não à paz de Deus. A paz é um estado de espírito, é a paz que Cristo tem para nós. Não são as circunstâncias favoráveis que vão me dar paz. E é isso que o mundo tem trocado. Ele tem trocado momentos de paz por uma paz duradoura que só Jesus Cristo pode dar. Quando você aprende a agir como se nada o incomodasse, não significa que você está ignorando a realidade das coisas, mas significa que você está se elevando acima dela, através da sua fé em Jesus, através da sua fé na palavra, através da sua fé que as coisas darão certo, através da fé que Deus é o seu defensor e que nenhum mal pode lhe atingir, e que você está guardado por Deus, que você está na palma das mãos de um Deus vencedor. Domínio próprio não é apenas uma questão de educação, é uma disciplina espiritual, é uma arma secreta que nós devemos usar. Quando você aprende a se controlar, a se dominar, é por isso que lá no texto de Provérbios diz que melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Porque a pessoa longânima, ela vai sempre buscar a paz, do que aqueles que acham que só tem paz com guerra. Só tem paz com guerra. E, na verdade, você precisa viver a paz, independente de qualquer outra coisa. Seu maior poder nunca estará em reagir, mas em permanecer. É por isso que Jesus disse: te baterem numa face, oferece a outra. Permanecer como? Permanecer confiando em Deus. Isso não significa que você não tenha que fazer nada, certo? Mas isso significa que você não vai perder a sua paz, mesmo que você esteja enfrentando oposição. Porque algumas pessoas pensam da seguinte maneira, que paz é você não fazer nada. Ao contrário, é você tomar todas as medidas necessárias sem perder a paz, sem perder a alegria. Nós vivemos num mundo agitadíssimo, mas nós temos que aprender que apesar das agitações, das águas turbulentas e de tantas coisas que aparecem no caminho, nós precisamos viver num estado de constante paz, porque estamos conectados em Jesus. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. Você já ouviu alguém dormir tranquilamente numa tempestade? Sabe aquelas tempestades onde tem raio, onde tem ventos fortíssimos que parece que vai arrancar o telhado da casa? Sabe aquela tempestade onde o vento ele urra? Bem, a Bíblia diz que um homem conseguiu viver em paz e dormir mesmo em uma tempestade. Em Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 40, eu quero ler essa passagem para você. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Você já passou por uma turbulência forte no avião? Não é uma sensação boa. Aqui, a Bíblia diz que os marinheiros, os homens que eram pescadores, que eram experientes com todo tipo de tempestade, de temporal, eles estavam apavorados.
totalmente. E a Bíblia diz que começou a entrar água para dentro do barco. E eles se desesperaram, se descontrolaram. Não havia domínio próprio naquele momento. E então eles foram até Jesus e disseram: acorda, porque nós vamos morrer. E então Jesus repreendeu a força do vento, a fúria do mar. E a Bíblia diz que se tornou uma bonança. O ambiente mudou, a realidade mudou, tudo mudou. Por que Jesus estava dormindo na tempestade? Já parou para pensar nisso? Por que Jesus estava dormindo na tempestade? Por que ele estava tranquilo? Apesar, sabe, da tensão, apesar da perturbação. As tempestades, elas virão na nossa vida, mas nós temos que aprender a não nos desesperar. Jesus, ele não prometeu mares calmos, mas ele prometeu que a sua presença estaria conosco. A sua presença habitaria conosco. Isso faz toda a diferença. Em Isaías 26, no capítulo 3, diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Como fazer isso? Porque aqui está escrito que ele manterá em perfeita paz quando a sua mente estiver fixa nele. Eu estou crendo em Jesus, eu confio nele, ele não vai me desamparar, ele não irá me abandonar e eu irei sobreviver a toda essa tempestade. É um foco interno. Lembre-se disso, é um foco interno, não é uma condição externa. Focar em Jesus, focar naquele que tem o poder de me guardar. Você não está lutando para consertar as coisas com as suas próprias forças. Você está se firmando na confiança, na fé em Jesus, na fé na palavra de Deus, que nunca falha. Você não precisa reagir com medo. Você não pode responder com fé e com medo ao mesmo tempo. O ponto de ação hoje que Deus está falando para você é: mantenha-se calmo, confiando em Jesus, porque alguma coisa boa Ele vai fazer. Deixa eu contar uma história para vocês a respeito de um empresário. Tinha uma grande empresa e começou a acontecer uma turbulência no mercado financeiro e eles dependiam muito da bolsa. E então todo mundo apavorado e empresas quebrando e gente torrando patrimônio para poder segurar as pontas. E esse homem, todo santo dia, ele fazia uma oração. Ele colocava a vida dele nas mãos de Deus, as suas decisões, e ele foi tomando uma decisão após a outra durante aquela crise, de maneira ponderada, confiando em Deus, sabe? Mesmo que o vento estava soprando forte contra a empresa dele, ele se mantinha confiando em Deus, fazendo suas orações silenciosas, até que toda aquela crise passou. Durou de 6 meses a 1 ano. E quando passou, um dos funcionários dele, que tinham mais acesso a ele, chegou e perguntou: como é que você consegue ter esse sangue de barata, de ser frio em um momento assim tão tenso que muita gente quebrou? E ele disse: porque eu aprendi a manter a minha fé em Deus em meio às dificuldades. Toda decisão que eu tomava, eu orava para não tomar uma decisão emocional, não tomar uma decisão baseado, sabe, em todas as notícias que estavam chegando naquele dia. Mas eu tomava as decisões ignorando toda a tempestade e me mantendo em Deus. Você precisa focar em Deus. Jesus não silenciou a tempestade para impressionar os discípulos, mas para revelar uma verdade ainda mais profunda. Você sabe qual que é? A paz
não se encontra nas circunstâncias, mas a paz está em Jesus. Diga comigo, a paz não está nas circunstâncias, mas está em Jesus. Ele não apenas acalmou o mar, como também expôs a tempestade que havia dentro de cada um daqueles discípulos. Há tempestades que podem estar dentro de nós. E essas tempestades que estão nos impedindo de ver quem está conosco, a presença de Deus. A presença de Deus está comigo, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar das perseguições, apesar da maldade das pessoas. A presença dele está comigo. E mesmo que, tenha entrado um pouco de água no meu barquinho, eu confio que Deus me susterá, que a sua poderosa mão me guardará. Por isso, não deixe a tempestade ditar o seu estado de ser. Não entregue sua paz aos problemas. Fale de paz quando o mundo fala de medo. E o mais importante, mantenha-se conectado àquele que o mantém em perfeita paz. Não por acaso, mas por uma escolha. Eu decido confiar em Jesus. E eu vou até o fim com Jesus. Então não importa o quão barulhenta está a minha vida. Não importa o tanto de coisa que venha contra mim. Eu creio que Deus é aquele que me sustenta. Ele está me segurando. Ele está no centro da minha vida. É uma decisão diária, intencional, de colocar a sua carne, seus impulsos, suas emoções sob a autoridade de Deus. Todos os dias, Paulo escolhia renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Provérbios 29:11 expressa dessa forma: o tolo dá vazão ao seu espírito, mas o sábio o retém em silêncio. Esse é o segredo. Reter as emoções, confiar em Deus. Senhor, eu vou me acalmar porque Tu estás no controle de todas as coisas. Isso não quer dizer que você não sinta raiva, tristeza, decepção. Significa que você não deixa essas emoções influenciarem as suas decisões. Você aprende a parar, a respirar, a recuar antes de intervir, porque você sabe, sua presença está comigo, não temerei. Diga assim comigo: sua presença, Jesus, está comigo, não temerei. Essa é a palavra que eu compartilho com você hoje. Espero que essa palavra ela possa ter feito a diferença na sua vida e que você possa fixar o seu foco em Jesus, na palavra de Deus, e não deixar as tempestades, tumultuarem a tua vida, lhe destruírem. Você tem que se manter em Deus calmo, crendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Por isso, cuide das suas decisões, porque as suas decisões, sim, decisões erradas, fora da vontade de Deus, sem ouvir a Deus primeiro, podem trazer um naufrágio, podem trazer um problema muito pior do que o que você está passando. Então confie em Jesus, mantenha calma antes de tomar as suas decisões e Deus lhe guiará em perfeita paz. Creia em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar nesse domingo. Eu estarei ministrando às 9 da manhã. Teremos 2 cultos, 9 da manhã e 18h30. Mas eu estarei no culto da manhã, onde teremos também Santa Ceia e será uma grande bênção. Anota o endereço aí para você estar com a gente. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Também quero falar dos nossos livros. Eu não tenho só esses 2 livros, gente. Eu já escrevi 20 livros, todos eles relacionados ao profético, relacionado à voz de Deus, relacionado a ouvir, a ter intimidade com Deus. Nossos livros vão te ajudar e vão te abençoar, vão enriquecer a tua vida. Leia nossos devocionais, mas nunca esqueça que antes de pegar qualquer livro, seja o meu, seja o de qualquer outra pessoa, leia a sua Bíblia primeiro. Certo? Leia a sua Bíblia. E depois sim, daí você pega um livro, você pega um devocional e você ali vai pegar a direção para começar o teu dia cheio da graça, cheio da palavra de Deus. Às vezes, o que você vai passar no dia, você leu no início do seu dia. Deus falou com você, certo? Você pode
adquirir nossos livros através do nosso site www.vinicius17.com.br. E se você não é aluno da nossa academia, vem se tornar nosso aluno. A academia aqui no Global tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Eu também estou ao vivo na academia segunda, terça e quarta, certo? E depois de entregar instruções, eu dou conselhos, eu tiro dúvidas ao vivo e tem sido algo tremendo. Você pode se tornar aluno da academia aqui no Global indo até o nosso site www.vinicius17.com.br. Quero pedir para você, deixa a sua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Você não vai se arrepender. Vai ser bênção na sua vida, pode ter certeza, ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pega aí a sua carta para Deus, amém? E eu quero fazer um pedido a todos vocês. Domingo nós vamos encerrar esse propósito, certo? Domingo nós vamos encerrar. Restam 3 dias para nós encerrarmos esse propósito. Eu gostaria de lançar um desafio para você, de você estar comigo ao vivo, amanhã às 6 da manhã, às 18, no sábado e no domingo. Que você faça um esforço para estar ao vivo, para estar, sincronizado no mesmo horário. Mesmo que, eu sei que às vezes não é possível, mas se for possível, você estar ao vivo junto comigo, amanhã às 6 da manhã, às 18 horas, e no sábado e no domingo, que estamos agora no encerramento desse propósito da Carta para Deus, eu creio que vai ser muito importante. Então, se você aceita esse desafio, te espero amanhã às 6 da manhã, ok? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, apresentamos diante de Ti toda a carta para Deus, toda oração específica. E nós oramos pedindo respostas do Senhor, pedindo intervenção. Também te pedimos, ó Deus, que o Senhor traga a paz para dentro do coração de cada pessoa que está participando desse propósito, que está nessa oração. Meu Deus, que toda tempestade dentro deles acalme-se agora e que a paz de Jesus Cristo entre e comece a governar o interior dessa pessoa. Tira a perturbação, tira as opressões, tira a insônia, tira a aflição, tira os incômodos e traga a perfeita paz para dentro da alma, para dentro do coração, na mente dessa pessoa. Nós queremos firmar o nosso pensamento, o nosso foco em Jesus Cristo. Ele está conosco, sua presença está conosco, por isso não temeremos, porque o Senhor nos sustenta. O Senhor nos sustenta, o Senhor está conosco e confiamos nele totalmente. Declaramos a Deus a nossa dependência total e completa de Ti. E no nome de Jesus Cristo repreendemos agora toda seta de Satanás, todo laço do passarinheiro, toda arma forjada, toda ação maligna. Nós dizemos, sai do caminho dessa pessoa. Toque-a com Teu poder, Jesus. Toque-a com Teu favor. E também oramos por justiça divina na nossa vida e na nossa família. Amém e amém. Amém
que você possa compartilhar essa oração porque você foi abençoado. Compartilhe com outras pessoas. No dividir o pão, a multiplicação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, compartilhe essa oração e eu te espero amanhã às 6 da manhã, se Deus quiser. Até mais.